Talvez você não esteja sofrendo pela falta de amor. Talvez você esteja sofrendo pela falta de validação que aquela pessoa te dá. Isso explica porque se por acaso aquela pessoa esfria com você, você acaba desmoronando junto. Você começa a precisar de mensagem, de atenção, de alguma confirmação que ainda existe amor ali. E se você não consegue alguma dessas coisas aí, a ansiedade toma conta, né? E o mais assustador é que isso não começou hoje, ou semanas, meses atrás. Na verdade, isso pode ter começado bem antes dos seus relacionamentos. Aí a sua mente agora deve estar começando a se perguntar: nossa, mas o que é isso? Por que eu sou assim? O que eu faço para lidar com isso? Como é que eu faço para sair dessa dor? Bom, vem comigo que hoje eu vou esclarecer tudo isso para você. Eu sou Pedro Paulo, você está no canal Eco de Si e vem comigo! Não me entenda mal, é muito gostoso receber carinho, afeto, alguma atenção. Não tem nada de errado em gostar e ficar feliz quando recebe essas coisas, né, de alguém. O problema é quando a ausência disso tira o seu chão. Existem alguns vícios mais invisíveis por aí que não são tão comentados como vício em drogas, em jogos de azar. O vício que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo é um vício moderno. Ele é silencioso e é bem perigoso, que é o vício em validação. Normalmente você percebe isso quando alguém se afasta e seu cérebro entende aquilo como uma rejeição. Quando seu humor começa a depender diretamente da conexão, da intensidade, da frequência de afeto que o outro te dá. E aí você começa a precisar de mensagens, de atenção constante, de alguma confirmação constante vinda do outro. Você começa a cobrar mensagens, começa a cobrar a presença, porque lá no fundo existe um medo de perder tudo isso. E se o outro simplesmente não entrega o suficiente para você naquele dia, a ansiedade toma conta. Então, como é que acontece essa dinâmica? Você vai lá, recebe afeto de alguém e isso gera um alívio temporário para você. Gera até uma sensação de valor. Mas aí vem dias seguintes mais mornos, mais frios, umas semanas que a pessoa está mais acolhida. Nesses dias essa intensidade de afeto vai diminuir, aí pronto, a sua ansiedade toma conta e a sua autoestima cai também. Então você começa a busca por uma mensagem, uma confirmação, algum sinal que ainda existe amor ali, e é assim que esse ciclo se repete. Então, muitas vezes o adulto que sofre com o vício em validação foi na sua infância uma criança bem pouco validada. Essa criança teve muito pouco carinho, muito pouca atenção, muito pouco incentivo. E isso fez essa criança se sentir invisível até. Ela não aprendeu a se sentir inteira sozinha. Então ela virou adulto e aprendeu a buscar nos outros aquilo que ela teve tão pouco em casa lá na sua infância, que é buscar a validação nos outros. E se você cresce com esse padrão, o seu humor, a sua paz começa a depender diretamente da disponibilidade do outro. Se a pessoa tá pertinho, tá intenso, o seu subconsciente fala: agora eu tô bem. Mas se ela tá fria, tá distante ou não tá suficientemente pra você como você gostaria, aí o que seu subconsciente fala? Ixi, agora eu tô triste. Eu tô me sentindo sozinho, incompleto. E aí nasce a dependência emocional. E muitas vezes acontece uma coisa que dói também na sua autoestima, que é quando você é visto como carente, como uma pessoa que está numa posição inferior na relação, por precisar bastante do afeto do outro. Ou a pessoa te enxerga assim, ou você mesmo se vê assim e não é uma sensação agradável, né? Mas isso não significa fraqueza. Significa que você aprendeu esse padrão emocional ao longo da sua vida. O problema é que esse padrão, além de doloroso, ele é bem exaustivo. Porque você gasta tanta energia para manter o outro perto, para ficar vigiando os comportamentos do outro, que acaba sobrando pouca energia para você mesmo. A boa notícia é que tem sim uma maneira de lidar com isso. E parabéns, porque o primeiro passo você está dando agora. Agora você entende certinho o que você sente e por que você sente isso. E quando a gente começa a se entender, a se conhecer melhor, fica bem mais fácil buscar a própria paz. Bom, a caminhada agora consiste principalmente na busca pela autonomia emocional. Ou seja, aos poucos a gente vai se reconectar com a gente. Então, se no primeiro passo é você reconhecer que você tem isso, já o segundo passo é reconhecer os gatilhos que ativam a sua ansiedade. Por exemplo, a pessoa ficou um pouco mais fria naquele dia, naquela semana, naquela fase. Se a pessoa demora para te responder, ou responde seco, se aquela pessoa muda o jeito dela agir com você. Então, nesses momentos, quando coisas assim acontecerem, você vai notar mais rápido e vai pensar:
Opa, isso ativou minha ansiedade. Isso diz mais sobre o outro do que de mim. Isso não significa que eu tô perdendo essa pessoa ou que eu tô perdendo alguém. E toda vez que você repete essa nova dinâmica interna que você aprendeu agora, você vai se ensinar a não desmoronar mais. Mesmo diante dessas situações que antes te apavorariam tanto. Então a partir de agora, uma nova mudança interna precisa acontecer também. Que é você se posicionar e aprender a colocar limites. Ou seja, você simplesmente tomar decisões sem entregar tanto poder emocional para outra pessoa. Se alguém pensa diferente de você, você pode discordar e manter o seu posicionamento sem ter medo de ser julgado por essa pessoa. Se seus amigos ou seu namorado te chamarem para sair ou pedirem algum favor para você fazer, você pode tranquilamente falar não, eu não tô afim. E olha, eu sei o quanto no começo é difícil falar não, viu? Eu já passei bastante por essa fase, ainda tô aprendendo a falar não. E por que é tão difícil? Porque existe o medo da gente decepcionar a outra pessoa. O medo de por esse não a gente ser rejeitado, ou da gente perder a outra pessoa. Mas ó, na verdade isso é puramente a nossa insegurança falando com a gente. Mas é muito importante fazer isso, porque quando a gente começa a se impor, uma coisa interna muda. A sua presença passa a existir de verdade. Você começa a ser notado mais pelas pessoas. A sua presença é mais notada, com mais respeito, mais admiração. E quem realmente gosta de você vai saber respeitar os seus limites. Existe também um movimento muito importante que você precisa começar a fazer na sua vida agora, que é descentralizar o outro. A dependência emocional faz com que o seu relacionamento ocupe muita carga na sua vida. Seja muito centralizado ali, né? Então se a gente começa a falar de porcentagens, é como se 70% da sua energia fosse dedicada ao seu relacionamento, 20% dedicado ao seu trabalho e só 10% dedicado para você. E olha, isso é bem exaustivo, é bem drenante. Então o ideal é buscar o equilíbrio nisso. Criar um espaço maior para você existir também. Investir tempo nos seus projetos, nos seus hobbies. Começar a fazer algum exercício físico, fazer uma academia. Fazer uma rotininha para você ter alguns estudos para o seu trabalho ou para sua futura carreira profissional. Você criar uma rotina ali e ter uma evolução interna em você. Porque quanto mais você se reconecta consigo próprio, automaticamente a sua vida para de girar em torno do outro. E quando eu falo que a sua vida para de girar em torno do outro, não significa que você vai amar menos a pessoa, que você vai esfriar, que você vai virar alguém diferente. Significa que você vai continuar amando aquela pessoa, mas sem desaparecer de você mesmo. Também um outro movimento interno muito importante que você precisa fazer é começar a praticar a autocompaixão. Porque se você recebeu tão pouco afeto na sua infância, você aprendeu a fazer pelo outro para conseguir algum afeto que o outro dê para você. Então agora você vai aprender a dar esse afeto para você mesmo. Então quando você conquistar alguma coisa, por mais pequena que seja, quando você fizer alguma coisa legal, se reconheça, se elogie. Se você errar alguma coisa, não fizer alguma coisa tão bem feito, tenta aprender a se perdoar, porque se você aprende a se acolher internamente, você vai precisar buscar menos isso fora, lá em outra pessoa. Então um resumo bem legal disso tudo, talvez o que você mais precise não esteja em outro, não esteja em outra pessoa. O que você mais precisa é de mais de você mesmo. Eu também fiz um vídeo retratando quando a outra pessoa se afasta de você, se esfria, como é que você faz para lidar com isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui no finalzinho, porque eu acredito que ele também possa ajudar bastante você que está passando por essa situação. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir com muito carinho para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Pode ter certeza que eu vou trazer mais vídeos como esse no futuro. Eu quero agradecer muito pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!